Glória a Deus, graça e paz a todos, uma ótima noite. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Êxodo 20, vamos ler o verso 13. Eu já estou quase perdido já, né? Esses 10 mandamentos aí já. Êxodo 20, 13. Amém? Glória a Deus. Oh, que maravilha, viu? Eu vou explicar porque eu estou feliz com essa tradução aqui. Amém? Glória a Deus. O bom da nossa igreja é isso, que a gente sabe a administração seguinte, dá para deixar marcado, né, na Bíblia. Não assassine. Amém? Somente isso. Ou em outras traduções, né, não matarás, né? Mas está ótimo, é somente isso. Amém? Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus, comece a falar com aquele que te amou, com aquele que te criou, com aquele que te escolheu, te predestinou. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, de podermos ouvir a Tua palavra, meu Pai, de podermos sermos guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, fica à vontade neste lugar, fica à vontade nesse ambiente, meu Pai, e traga para nós, meu Pai, mais do Teu ensino, meu Pai, que não seja o homem ensinando, meu Pai, mas que seja o Teu próprio Espírito Santo nos ensinando e nos guiando mediante a Tua palavra, mediante o Teu querer e mediante aquilo que o Senhor espera de nós. Amém. Glória a Deus. Todo mundo jantou já? Eu não jantei não, estou com fome, viu? Quem não jantou, já vou avisando que hoje vai terminar umas 10 horas, porque o esboço está grande, tá? Mas vão estar sendo alimentados espiritualmente, isso é ótimo. Vai chegar com o espírito forte em casa, a carne até balangando. Eu vou rolando, já igual ninja. Mas amém, glória a Deus. Como nós sabemos, nas quartas-feiras nós estamos trabalhando os 10 mandamentos. Hoje nós tivemos louvor, glória a Deus, Deus abençoe. Que continue assim todos os cultos. Que é uma bênção, é ótimo. E nós estamos aqui com a série dos 10 mandamentos. Eu já não sei nem qual mandamento é mais que a gente já está, se é o sexto. Eu acho que é o sexto, por aí. Eu não vou contar porque matemática às vezes nos abandona, né? Mas nós já estamos aqui no não matarás. Semana passada a gente falou sobre o não adulterarás, um tema maravilhoso, foi ótimo. Saímos daqui com algumas coisas na cabeça incomodando, algumas coisas que cutucou a gente, algumas coisas que incomodou a gente, mas que creio que é necessário para o nosso crescimento espiritual, mas também para o nosso crescimento moral, porque às vezes a gente abraça muito a moral do mundo e a gente esquece que nós temos uma moral cristã ao qual nós devemos seguir, ao qual nós devemos caminhar. E hoje nós estamos aqui com o não matarás. Primeiramente falando sobre os mandamentos, irmãos. Os mandamentos existem para o bem do homem. Existe para o nosso bem em convivência. Porque se nós pegamos os mandamentos e se nós seguimos os mandamentos, nós vivemos melhor em sociedade e melhor em comunidade. Porque imagina uma sociedade onde a pessoa do lado não cobiça as coisas que eu tenho. Imagina uma sociedade onde a pessoa do lado não furta. Imagina uma sociedade onde a pessoa do lado não faz falso testemunho, a famosa fofoca, onde a pessoa do lado não mata, onde a pessoa do lado não furta. Nós seríamos uma sociedade maravilhosa, nós seríamos uma sociedade magnífica. Infelizmente, nós não vivemos nessa sociedade, porém, a Bíblia nos apresenta essa sociedade e que nós devemos nos tornar cada vez mais esse modelo de sociedade. Porque os 10 mandamentos é para o bem do homem, é para o homem viver bem, é para vivermos bem em sociedade, já que nós temos que evangelizar a sociedade e alcançar a sociedade, mas nós também temos que viver bem em comunidade para que a igreja se mova tranquilamente. Por isso que, quando eu falei do falso testemunho, eu apontei muita coisa da igreja, porque infelizmente dentro da igreja ocorre muito falso testemunho. Então é necessário nós ficarmos de olhos abertos com isso. Hoje é o não matarás. Espero que na igreja não ocorra muito isso, né? Seria horrível, misericórdia, né? Que corpo é esse, né? Mas hoje é o não matarás, que eu fiquei feliz com a tradução ali, não assassine, porque a tradução correta é realmente não assassine. Há uma diferença entre matar
e há uma diferença entre assassinar. Eu trouxe do dicionário, eu ia trazer do hebraico, porém eu não ia conseguir falar as palavras, então eu resolvi deixar para lá. Falei, eu vou trazer do dicionário mesmo, que é mais fácil. E no dicionário a palavra matar significa tirar a vida de alguém, obviamente, assassinar. Segundo o significado, contribuir para que alguém ou algo morra, levar à morte. Agora, assassinar, ao qual o mandamento está falando, significa destruir a vida de um ser humano por ato voluntário, seja por ação ou por omissão. Matar. Existe um desafeto. Tirar com crueldade a vida de um animal. Ou seja, matar, ela não carrega dentro de si esse ato, essa intencionalidade que o assassinar carrega. Porque o assassino, ele tem a intenção de fazer aquilo. Ele tem o desejo de fazer aquilo. Ele é movido por aquele desejo a tirar a vida da outra pessoa, a acabar com a vida da outra pessoa, ou a tirar a vida do animal e acabar com a vida do animal. Então, matar e assassinar são coisas diferentes devido à devido à intenção para fazer aquele ato. Então, não matarás seria não assassinarás. E esse mandamento, ele é em defesa da vida. Porque quem nos deu a vida? Deus. Se Deus nos deu a vida, quem sou eu, Luquésio, para ir lá fora e achar que eu posso arrancar a vida de outra pessoa, tirar a vida de outro ser humano, ceifar a vida de alguém? E nós sabemos que quando nós matamos alguém, não é somente aquela pessoa ali que é afetada, mas todas as pessoas que vivem ao redor dessa pessoa são afetadas. Familiares são afetados, familiares, amigos são afetados, dependendo do local que essa pessoa trabalha, o bairro, todos são afetados. Quando eu tiro a vida, eu não atinjo somente um, mas eu atinjo várias pessoas. E quem nos deu a vida foi Deus. Então esse mandamento é para preservar a vida que Deus nos deu e para preservar a existência do ser humano. E aí eu já estaria voltando lá em Gênesis, só que eu ainda não estou em Gênesis ainda. E aqui eu trouxe uma pergunta muito tranquila. Vocês já devem ter ouvido em vários lugares, que é: você já quis matar alguém? Você já teve o desejo de matar alguém? Aquela... se tiver oportunidade, entendeu? Não exclamar com palavras, mas se tiver oportunidade, você já olhou para a pessoa e falou: oh Deus, se eu tivesse a oportunidade, Senhor, não me dê essa oportunidade. Você já quis? E a verdade é que nos nossos corações, nós sabemos que nós já quisemos sim. A gente já quis matar sim. E não foi só uma pessoa, a verdade é essa. Foi várias pessoas, talvez hoje alguém está aqui e falou: realmente, viu? Hoje eu já quis matar uns 5, né? Amanhã vamos ver para quantos que vai escalionar isso, né? Porque infelizmente isso está dentro da gente. A gente acha que alguns mandamentos estão muito distantes da gente, que alguns mandamentos estão há anos-luz, igual a gente falou sobre não adulterar, não estava distante. Na verdade, ele estava muito próximo da gente. O falso testemunho não estava distante, estava muito próximo da gente. Sobre a cobiça, não estava longe, estava próximo da gente. E sobre o não matar e não assassinar, também não está distante, está muito próximo da gente. É algo que está batendo a porta. E aqui eu coloquei: você já quis matar alguém? E aqui eu coloquei alguns exemplos. Você já quis matar aquele que te roubou? Aquele que te assalta? Imagine só se alguém fizesse mal às pessoas que você ama. Se alguém ferisse as pessoas que você ama. Se alguém torturasse as pessoas que você ama. Será que dentro de você não surgiria essa raiva, essa ira, ao ponto de: Senhor, eu quero matar essa pessoa. Eu quero acabar com a vida dessa pessoa porque ela feriu a minha esposa, porque ela feriu meus filhos, porque ela feriu meus amigos, ele tacou veneno para o meu cachorro. Eu quero matar essa pessoa. Então isso não é algo distante da gente, mas isso é algo muito próximo. É coisa de um passo e acontecer. E às vezes a gente acha que esse mandamento é o mandamento mais fácil. Mas será mesmo que é tão fácil assim? Conhecendo as inclinações do nosso coração e conhecendo quem nós somos?
sabendo os lugares que nós pisamos, as pessoas que nós conversamos e as pessoas que existem lá fora? Será que realmente esse mandamento é tão simples? E outra, será que esse mandamento era tão óbvio assim? Não era. Infelizmente não era. Quem aí no seu momento de raiva lá fora, ao qual queria matar a pessoa, pensou, ó, não matarás. Não pensamos nisso. Não pensamos. Talvez uma das últimas coisas que a gente vai pensar. E aí eu queria ir lá para Caim e Abel, Gênesis 4. Aí eu tô falando que você, viu? Olha lá, agora não vai. Cadê? Gênesis 4:1. Consegui? Esse notebook ali está caçando, viu? Vou deixar aqui em Êxodo mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Caim e Abel, Gênesis 4, a partir do primeiro verso mesmo. A gente vai dar algumas voltas na... Não vamos dar tantas voltas na Bíblia, que já está tarde, mas a gente vai dar algumas voltas. Amém? Lá está escrito assim: Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse, tive um filho, homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim, por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará. Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Amém? Somente até aí. Que história linda. Ixi. Mas é isso. Caim e Abel. Então nós vemos aqui o diálogo de Deus com Caim, que é o mais interessante, que é o pecado espreita a porta, ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, isso que Caim sentiu, nenhum de nós está distante de sentir. Nenhum de nós está distante de... o pecado está batendo a nossa porta. O pecado está à espreita da nossa porta. Por isso que o não matarás não está distante da gente. Porém, é interessante a gente pegar a história de Caim e Abel, o primeiro assassinato da história, e a gente entender que, primeiro, foi no ambiente familiar, dois irmãos, que aconteceu esse primeiro assassinato. Às vezes a gente acha que nosso momento de ira vai acontecer na rua, no bar, vai acontecer quando a gente estiver pegando ônibus, vai acontecer quando a gente estiver, não sei, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Não. Muitas vezes, esse pecado que espreita a porta e que tenta nos dominar e que fulmina essa ira na gente, pode acontecer nos lugares menos improváveis possíveis. Os lugares que a gente nunca imagina que vai acontecer. Com Caim e Abel, foi no ambiente familiar. Foi no ambiente familiar. E Caim não conseguiu suportar o desejo de matar o irmão dele por inveja. E a gente vê notícias aí até hoje de familiares que matam familiares. Por quê? São pessoas que não conseguiram controlar esse pecado que bate à porta. Segundo, o assassinato realizado num ambiente de culto. Ali foi num culto. Eles estavam sacrificando ao Senhor. E quando Caim viu que o Senhor se agradou mais do sacrifício de Abel, Caim se irou para Abel e chamou Abel. Vamos ali. No que foi ali, cessou a vida de Abel. Ele matou Abel. Então a gente acha que está muito distante. Não, isso pode estar na sua casa. Isso pode estar no meio dos seus amigos. Pode estar no lugar mais próximo possível. Não, Lucas, está distante. Não. Isso pode estar vindo até para cá, para dentro da igreja. Se nós não tomarmos cuidado, se a gente não cuidar. Se a gente pega o Instagram aí, tem coisas horrendas acontecendo dentro de igrejas. Teve
um vídeo aí mais recente aí de uma traição, que o pastor estava pegando a esposa do levita e os dois entraram em agressão dentro da igreja. Gente, dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, a gente acha que está longe. Não está. Infelizmente, não está. Cada um desses mandamentos, eles vêm direto ao nosso coração, porque o nosso coração é ruim. E se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, e se nós não tomarmos cuidado com a nossa inclinação, a coisa mais abominável do mundo pode acontecer. Mesmo eu achando que eu sou incapaz de fazer isso. Será? Será que Caim também, enquanto crescia com o seu irmão, brincava com seu irmão, também não achava que ele era incapaz de fazer algo ruim ao seu irmão? Então a gente pensa que não, mas está próximo. Cuidado, pode acontecer com qualquer um. Esse sentimento pode te dominar, seja com desconhecidos ou com pessoas queridas. Sabe o que a Bíblia está nos falando e está nos mostrando? Que isso pode acontecer com qualquer um e principalmente, olha, do que você é capaz. O que você é capaz. Quando nós vemos Caim matando Abel, a Bíblia está mostrando para mim do que o Luquez é capaz. Se ele não dominar o pecado, que espreita a porta. Se ele não dominar as inclinações do coração dele, que espreitam a porta. Então é necessário nós tomarmos cuidado com isso. Porém, o não assassine, o não matarás, ainda é para preservar a vida. E em nome da defesa da vida, algumas pessoas podem querer defender o estuprador e podem se questionar: o estuprador deve morrer? O filho gerado por esse estupro deve morrer? O feto deve morrer? O estuprador deve morrer? O pedófilo deve morrer? O criminoso deve morrer? O ladrão deve morrer? Porque a gente olha para o versículo e a gente não quer ser confrontado pelo versículo e a gente não quer trazer o versículo para a nossa realidade de hoje. E na nossa realidade de hoje, todas essas perguntas que eu fiz aqui, elas estão presentes. Ano de eleição, acho que ano que vem, né? No ano de eleição, ano que vem, todas essas perguntas aqui vão estar presentes no momento onde a gente escuta aquele... Todas elas vão estar presentes. O que eu acho que é correto, o que eu acho que é certo. O que o mandamento está me dizendo, o que o mandamento não está me dizendo. O que a Bíblia me aponta, o que a Bíblia não me aponta. O que eu estou fazendo diante de todas essas coisas e como eu estou interpretando a Bíblia, ao qual eu leio todo dia, ou ao menos tento. Isso é importante. Porque se nós queremos que a sociedade caminhe conforme Deus é e conforme a Bíblia diz que nós devemos caminhar, nós devemos conhecer a Bíblia, nós devemos conhecer a Deus, nós devemos conhecer os preceitos de Deus, nós devemos conhecer a opinião de Deus e nós devemos ter a coragem de encarar coisas que nós não queremos encarar. De olhar coisas que, essa discussão sobre aborto, não aborto, pena de morte, não pena de morte, pode arma, não pode arma, eu quero isso longe de mim. Não, você tem que saber. Você tem que saber se você é a favor ou se você não é. Se você quer que lá fora o cara que assassinou alguém, se ele deve morrer ou se ele deve morrer. Você tem que saber, você não pode fugir disso. E aqui eu não estou te empurrando um lado. Não. Pelo menos em alguns termos o pregador ele tem que ser totalmente neutro. E eu estou sendo neutro aqui. A única coisa que eu estou falando é no que você acredita, no que você tem certeza, e pegue isso que você acredita, e pegue isso que você tenha certeza, e coloque na luz da Escritura. Se é que realmente Deus está acima de todas as coisas na sua vida. Porque é necessário. E o engraçado é que isso aqui que eu estou comentando incomoda mais do que o não adulterarás. Incomoda mais do que o falso testemunho. Incomoda mais do que a cobiça. Por quê? Porque eu quero fugir disso. Porém, nós temos que ser ativos na sociedade ao qual nós vivemos. Nós temos que ser ativos no mundo ao qual nós vivemos. Infelizmente, a igreja é omissa. E a igreja é omissa por medo.
E nós não devemos ser omissos por medo. Nós devemos saber as coisas que acreditamos e nós devemos saber as coisas que a Bíblia fala. E aí muitas pessoas, diante de todas essas perguntas, elas respondem, eu acho que não. Ou, eu acho que sim. Eu acho. Irmãos, por favor, tenha certeza. Tenha certeza. Vá convicto fazer aquilo que você foi fazer. E aqui eu coloquei mais. Deve existir pena de morte, deve ser liberado armas. A gente está estudando aqui os domingos Tiago. E a gente colocou à luz da interpretação do livro do Tiago, sabedoria. Nós colocamos que existe a sabedoria do alto, porque o livro fala que existe a sabedoria do alto, e que existe a sabedoria de baixo. E aqui eu te pergunto, qual dessas duas sabedorias estão te guiando? Qual dessas duas sabedorias estão levando as suas escolhas? Qual dessas duas sabedorias estão regendo a sua vida? A sabedoria do alto está regendo a sua vida ou a sabedoria comum está regendo a sua vida? Eu estou sendo influenciado pelo mundo ou eu estou sendo influenciado por Deus? Amém? Que papo gostoso! Que maravilha! Porém, a gente tem que entender uma coisa, que se Deus não existe, tudo é permitido. Vocês já pararam para pensar nisso? Se Deus não existe, furta. Se Deus não existe, adultera. Se Deus não existe, mate. Se Deus não existe, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. E a sabedoria de baixo, essa sabedoria, ao qual Deus não existe. Não é à toa que a gente vai falar sobre isso ainda, mas a cultura está querendo sobrepor a cultura cristã e acabar com a cultura cristã. Por quê? Porque Deus existe. E porque Deus existe, eu não posso viver certas coisas, não posso caminhar de certas maneiras e não posso dizer ser certas coisas. Então, qual dessas duas sabedorias estão regendo a sua vida? E qual dessas duas sabedorias estão regendo os mandamentos? Será que é o que Deus realmente está falando? Ou será que é aquilo que eu acho que tem que ser e aquilo que eu ouvi um bocó na internet falar que é? Na natureza, a morte é comum. Somos animais evoluídos. Então, qual a diferença? Se na natureza matam e matam, nós somos animais, porém nós temos um pouquinho mais avantajado. Pensamos um pouquinho mais do que eles. Qual o problema de matar? Porém, lembre-se, se não existe Deus, tudo é permitido. E eu coloquei alguns exemplos. Os nazistas, seguindo essa ideia de que na natureza é permitido matar, eles mataram os animais inferiores a ele. Por quê? Porque na natureza existe morte, e sem Deus não existe nada. Eles são inferiores a mim, por que não matá-los? Não só os nazistas fizeram isso, como também os donos dos negros mataram os animais inferiores a eles. Por quê? Porque o homem negro ele não pensa, ele não tem alma. Então ele viver ou não viver, tanto faz. Tanto faz. Se ele fez o que eu quero que ele faz, beleza. Se ele não fez, vamos matar. A gente compra outro. Está cheio de negão por aí. Está cheio de negão. Porque se não existe Deus, tudo é permitido. E durante toda a nossa história, nós matamos os inferiores ou aqueles que nós dizemos ser inferiores. Porque se não existe Deus, tudo é permitido. E aí eu te pergunto, existe Deus dentro de você? Realmente dentro de você existe Deus? Porque se esse Deus que se faz presente, tanto externamente quanto internamente dentro de nós, ele existe, eu sei todas as coisas que eu não devo fazer. E como homem, sendo sincero, estando aqui em cima, eu sei todas as coisas que eu tenho que lutar todos os dias. Porque se Deus existe, a moral existe. Existem coisas que eu não devo fazer. Existem coisas que, como Caim,
estão ali na porta, batendo todos os dias na minha porta. Eu estou escutando todos os dias batendo. Porém, existe Deus. É um sol dentro de mim, que me mostra onde eu devo pisar e onde eu não devo pisar. E por isso eu tenho tentado trilhar o melhor caminho possível. Mas eu pergunto para você, existe Deus? E se existe Deus, tudo não é permitido, irmãos. Não é. Tem coisas que não podemos fazer. Tem lugares que não podemos pisar. Tem coisas que não podemos olhar. Nós não podemos seguir a regra do mundo. Como diria Tiago, nós não podemos seguir a sabedoria de baixo. Nós devemos seguir a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Amém? Mas voltando um pouquinho, vamos lá para Gênesis 9:6. Amém? Está escrito assim, quem derramar sangue de um ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o ser humano foi criado. Bonitinho, né? Sabe o que é isso? Justiça. Justiça. Mesmo que às vezes a gente não queira encarar algumas coisas como justiça, isso é justiça. Qual o valor da vida? Lá em Êxodo 21:12. Na Êxodo 12 está dizendo, quem ferir um homem e o matar, terá de ser executado. Eu só queria mostrar para vocês que na Bíblia existe justiça, né, obviamente, mas existe pena de morte. Êxodo 22:2 agora. 22:2. Aqui, ó. Se o ladrão for surpreendido arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. E existe legítima defesa também. E aí vocês façam o que vocês quiserem com esses dois versículos e com essas duas verdades. Não é? Mas Cadê aqui? Perdi o trem. Esboço, eu falar que você viu. Mas qual o valor da vida? Em Atos 17 está escrito assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, porque somos também sua geração. Vivemos em Deus. Aqui Paulo ele está falando sobre Deus, sobre a presença de Deus, sobre os ambientes que Deus está e sobre Deus também estar em nós. Então qual é o valor da vida? Sendo que Deus está em nós, sendo que Deus vive em nós também e que nós vivemos nele. Amém? Sobre a pena de morte e a legítima defesa, eu quero ler Romanos 13. Romanos 13, a partir do primeiro verso. Tenho 6 minutos. Cheguei na confissão de Westminster ainda. Mas é isso, está escrito assim. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá.
Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então aqui eu falei sobre pena de morte e legítima defesa. Por que eu peguei esses dois aqui? Eu estou mostrando isso aqui. Porque eu vi um Reels do babaca, né? Porque eu já tenho que falar assim logo, de um cara falando que se for estabelecido, né, é pecado. Irmãos, Deus mesmo está falando, os governantes. Se os governantes escolherem isso, se quem nós votarmos escolherem isso, estão debaixo da mão de Deus. Estão debaixo da decisão de Deus. Então, não vamos seguir pessoas e ouvir pessoas que não estudam a própria Bíblia e não leem a Bíblia. Por isso que naquela hora eu falei com vocês. Leiam, procurem, estudem, vejam o que está na Bíblia. Não sejam influenciados por pessoas que dizem entender isso aqui, mas não entendem nada. Não entendem nada. Porque, infelizmente, esse pessoal, eles fazem igual a serpente fez com Eva. Eles distorcem a Bíblia. Eles distorcem ela. Para apresentar um ponto e para mostrar um ponto. Entendeu? Não é por causa desse texto. Amém? Mas só trouxe isso aí por causa que... Não sei o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo por aí, né? Só para trazer isso. Eu trouxe aqui a confissão de Westminster. A gente vai falar sobre confissões aqui na igreja ainda. A gente tem que caminhar bravamente nisso para trazer. Mas eu trouxe o artigo 136, que lá está escrito assim: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. O uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Por que eu trouxe isso aqui? Nós somos reformados, então nós estamos debaixo dessa confissão aqui também. E essa confissão, né, muitas coisas estabelecem o que nós acreditamos, né? E essa confissão é uma das coisas que estabelece o que nós acreditamos. E aqui é interessante que ele fala que o sexto mandamento, que é o não matarás, ele também se encaixa em tirar a nossa própria vida. Não matarás também se encaixa em tirar a nossa própria vida. Porque, é igual eu falei, às vezes a gente pega o mandamento, a gente olha ele, mas a gente não vê a amplitude dele. Então, até o suicídio se encaixa no não matarás como um pecado. Porque a gente acha que é só a vida do outro, mas não. A nossa própria vida também se encaixa neste mandamento. E aqui ele fala, né, que esse mandamento ele não entra em vigor em caso de justiça pública, por isso que eu li isso daqui, né, para vocês não acharem tão estranho, né, que é o caso de justiça pública, ou seja, a justiça, né, condenou a pessoa para isso, e existe... Como é que fala? Existe a lei toda organizada para que exista, né, pena de morte, né? Então, em caso de justiça pública, igual nos Estados Unidos, nós sabemos que ela existe pena de morte, né? Então, é justiça pública, né? Então, o sexto mandamento não encaixa em justiça pública, ele não encaixa em guerra e ele não encaixa em legítima defesa. Porém, em todas as outras coisas que nós podemos pensar, ele se encaixa. E o que eu acho interessante de todas essas coisas é a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Se a gente tira da pessoa tudo aquilo que... Se a gente tira a alimentação, se a gente tira a possibilidade da pessoa conseguir viver, da pessoa conseguir sobreviver, todas essas coisas, isso também se encaixa no sexto mandamento como matar, como assassinar. Porque você está inibindo a pessoa de poder viver a vida plenamente, de poder existir. Então, matar não é simplesmente você chegar lá e
martelada na cabeça da pessoa, mas você também criar um ambiente onde essa pessoa não consiga sobreviver e ela morra. Também se encaixa no 6º mandamento pela Confissão de Westminster. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo. Ninguém vai querer, né? A verdade é essa. Ninguém lê textão, né? Mas eu estou falando aqui para não falarem que eu não falei, né? Mas tem lá. Eu peguei 2 artigos, o 135 e o 136. Não li o 135 porque eu já falei muita coisa e eu acho que ia ficar cansado. Agora eu quero contar uma história para vocês. 10 minutinhos acaba. Uma história. Tá lá Moisés com o povo, né? Eles estão andando. Aí eles chegam lá nos cananeus, né? Chegam lá nos cananeus e aí eles têm que conquistar a terra, né? Aí Moisés fala, gente, é o seguinte, Deus entregou para a gente vai lá, a gente vai tirar esses cananeus, a gente vai matar eles, acabar com eles, entendeu? Aí um irmãozinho que prestou atenção na lei, ele vai olhar assim e falar, Moisés, eu vou perguntar um negócio aqui, né? Não é querendo ser chato não, mas a gente vai lá, a gente vai entrar em guerra, né? A gente vai entrar em guerra e vai matar os outros. Olha o 6º mandamento. Deus está mandando a gente infligir o 6º mandamento? Como assim? Por quê? E outra coisa também, que é interessante, que a gente lê na Bíblia, deixa eu ver aqui, Josué 6:21, porque senão eu vou perder aqui o fio da meada. Josué 6, eu falei que a gente ia ler, hein? Já estava avisado. Josué 6:21. Porque pelo menos da nossa parte já foi, agora entrar na confusão do mundo para entender Deus. Vem, Josué? Está entre Gênesis e Apocalipse, viu, lá está escrito assim: separaram a cidade para o Senhor, destruindo a espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nele haviam. Na minha versão aqui está escrito, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde homem até mulher, desde menino até o velho, e até o boi, e gado miúdo, e ao jumento. O pessoal pega muito esses versículos para falar que na Bíblia existem incoerências. Deus falou para não matar, mas em tal versículo Deus falou para matar. Deus falou um negócio, no outro Deus falou outro negócio, e outro trem. Primeiro, aqui era uma situação de guerra. Lembra da Confissão de Westminster? Que em 3 ocasiões pode que é guerra, legítima defesa ou justiça pública. Então eles estavam em guerra. Não tem como você entrar em guerra e você entregar flores para as pessoas, né? Então não tem jeito. E aqui era uma situação de guerra. E Deus fala para eles fazerem isso, para fazer essas coisas. Lendo Romanos 6:23 está escrito, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus fala para eles, para ir na terra, porque a terra era deles, né? E Deus fala para matar eles. Porém, a primeira coisa que nós temos que entender é que essas pessoas a qual Israel foi, eram pecadores. Na verdade, todos nós somos pecadores, então todos nós merecemos a morte. Mas esses também eram pecadores, então, querendo ou não, mereciam. Lá em Deuteronômio 7:1-4 explica Deuteronômio está acabando, viu, gente? 7, vamos ler o 1, vamos ler até o 4. Vou rapidinho aqui, viu? Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as separarão para a destruição. Não façam aliança com elas, nem tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram
os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então Deus falou para eles entrarem nessa terra. Na verdade são várias terras, como a gente leu ali, vários povos. E para destruir esses vários povos. E por que Deus mandou eles irem para essas terras? Porque essas terras era a terra de Israel, a terra prometida. E esse povo estava lá e esse povo estava corrompendo a terra. E Deus falou para destruir, porque se não destruírem ele, eles estavam em pecados. E essas pessoas em pecados, esses povos em pecados, eles contaminariam o povo de Deus, e aí o povo de Deus seria merecedor da ira de Deus, igualmente eles. Não seriam mais o povo escolhido, mas seria o povo que negou a aliança e aquilo que Deus tinha com eles. E aí a gente olha e fala, não, Lucas, mas não dava para conviver junto? Não dava para eles ficarem juntos? Gente, não dava. Não dava. Primeiro, se eles entrassem na terra e fossem tentar conviver com as pessoas que sobraram daquela terra, em algum momento ocorreria vingança. Um menino que viu alguma coisa com o pai dele ia querer se vingar, de alguma forma eles iriam virar a cabeça do povo para acontecer guerras e acontecer outras coisas, então não dava para viver. Tá, mas o pecado desse povo era tão pesado assim para Deus querer acabar com esse povo? Aí a gente vai lá para Levítico 18, que é a última coisa que eu vou ler hoje. Levítico 18. Aí a gente vai entender um pouco. Ah, doutor, eu estou falando que seu. Levítico 18. Foi? Então aqui em Levítico 18 está descrevendo como esse povo era e por que Deus não queria que o povo dele convivesse junto desse povo e por que Deus pediu para sobrevir sobre esse povo a destruição, porque essa destruição desse povo também era justiça de Deus sendo feita. Está escrito assim, deixa eu ver se eu coloquei aqui algum versículo para parar, não pus a direita. Levítico 18:1. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as práticas deles. Então Deus vai começar a falar a prática de todos esses povos. Não começou, mas vai começar daqui a pouco. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus estatutos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus estatutos e ordenanças, pois quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Aqui Deus já está falando da prática dos povos. E por que não era para eles estar juntos, né? Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada pelo seu pai, ela é a sua irmã, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela é parente do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela é parenta da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da mulher dele para com ela se envolver sexualmente, ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher e a filha dela, tampouco com a filha do filho dela ou com a filha da filha dela, pois são parentes, é perversidade. Não se case com a irmã da sua mulher, envolvendo-se sexualmente com ela enquanto a sua mulher estiver viva, para não criar rivalidade entre elas. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor.
Não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher. É uma prática detestável. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vocês. A terra ficou contaminada e eu castigarei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Amém. Só até aí. Um povo muito gente boa, né? Como a gente viu, né? Tem outras práticas também, mas eu tenho 1 minuto, então não vai ter como falar das outras práticas. Porém, quando vocês ouvirem alguém falar, nossa, mas por que Deus mandou fazer aquilo? Por que Deus mandou fazer aquilo outro? Gente, olha as práticas desse povo. Olha as práticas desse povo. Tudo doente. Tudo doente. As práticas sexuais, e para mim é abominável o sacrifício de criança. Cadê? Até vai chamar não. Aqui, ó, não entregue seus filhos para serem sacrifícios a Moloque. Então, até sacrifícios tinham. Então, imagina esse povo convivendo com o povo de Israel durante 50 anos, porque uma semana não vai corromper, né? Mas deixa passar o tempo, deixa passar. Daqui a pouco as velhas práticas deles voltam e, infelizmente, nós seres humanos nos adaptamos a tudo. Daqui a pouco o povo de Israel ia se acostumar com essas práticas e daqui a pouco estava praticando. E aquele que era para ser o povo escolhido ia ser o povo destruído por causa das más práticas que pegaram de outros povos. Amém? Então, hoje nós estudamos, né? Foi praticamente estudo mesmo, né? Hoje nós estudamos o não matarás. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar depois, né, da oração, porque senão o pessoal vai ficar com raiva de mim, que delonguei aqui. Né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido. E eu estou desde 9 horas da manhã escrevendo isso aqui, estudando para apresentar. Então o negócio foi tenso. Mas que Deus abençoe e que Deus venha trazer cada vez mais coisas boas para a gente aprender, para a gente discutir e para nos incomodar também, que é necessário. Lembrando, sexta-feira, 8 horas, oração aqui. A oração está uma bênção. Quero ver se os irmãos vão lembrar os áudios de oração da semana passada. Quero só ver. Domingo, 8 horas da manhã, Tiago. Vamos estar começando o capítulo 2 de Tiago, depois de um mês inteiro em Tiago 1. E à noite, vamos continuar com a série em Malaquias, para descobrir por que Deus ficou 400 anos de silêncio. O que será que aconteceu, hein? Será que chegou no nível do que o povo ruim ali? Amém? Vamos orar para terminar? Glória a Deus. Oração com a mulher grávida, ex-esposa do André. Ela está com uma doença que está consumindo o pulmão dela. Então, ela chama Andréia Brigil, Andréia de Fátima Brigil. Andréia de Fátima Brigil. Se ele puder ajudar em oração por ela. Amém, vamos orar sim. Não, amém, vamos orar sim. Amém, irmão? Feche seus olhos, leve seu pensamento aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensino, obrigado pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, meu Pai, e de podermos ouvir mais de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua mão, meu Pai, poderosa sobre nós, meu Pai. Nós Te agradecemos, meu Pai, pelos confrontos necessários, meu Pai, ao qual nós estamos, meu Pai. Nós Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nós oramos também, meu Pai, pela vida da irmã Andréia, meu Pai, Andréia de Fátima Brígida, Senhor. Nós oramos para que o Senhor vá com a sua mão, meu Pai, sobre ela, meu Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus da cura, meu Pai. Então faça a Tua boa obra, meu Pai, sobre a vida dela, meu Pai. Cuida dela, meu Pai. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja, meu Pai, com ela, meu Pai. Esteja, meu Pai, esteja confortando o coração dela, meu Pai, esteja confortando o coração dos familiares dela, meu Pai, e ajuda ela, meu Pai, nessa batalha, nessa luta, ajuda os familiares dela, meu Pai, nessa batalha, nessa luta, meu Pai, faça a sua boa obra, meu Pai. E Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que veio aqui hoje, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por cada, meu Pai, um pequeno milagre que tem acontecido na nossa vida, meu Pai. Nós te agradecemos por essa casa, por esses irmãos, meu Pai, e por tudo que o Senhor tem nos dado e oferecido, meu Pai.
Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.